A paz de Deus que excede todo entendimento, a comunhão do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus seja na sua vida, juntamente da sua família. Pega a sua Bíblia e hoje vamos ler o livro de Marcos, do capítulo 12, do versículo 28 até o 34. E o título, O Primeiro de Todos os Mandamentos. Já deixa o like, envia para alguém esse vídeo, compartilha e vamos aprender da palavra da verdade. Você sabia que a verdade é uma pessoa? Você sabia disso? Então, vamos falar da verdade. Isso aí. Aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar e, sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Glória a Deus. Jesus, mais uma vez, sendo questionado, sendo interrogado por um fariseu que perguntou o que era o primeiro de todos os mandamentos. Interessante que Jesus, nessa conversa, percebeu que esse fariseu, esse escriba, perdão, na verdade, ele respondeu bem e Jesus disse. E Jesus, vendo que havia respondido, sabiamente disse: não está longe do reino de Deus. Jesus veio anunciar o evangelho do reino. Em todos os momentos ele dizia: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus está entre vós. Glória a Deus. E o reino de Deus, o primeiro de todos os mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Isso aqui é muito maravilhoso, gente. Quando você coloca o seu coração nisso aqui, sua vida é transformada. E é tão interessante que o amar a Deus sobre todas as coisas é você amar a palavra. É você ter contato com a palavra, ler a palavra, você ter momentos de intimidade com o Senhor nas orações. É você ouvir hinos, louvores, cantar, glorificar a Deus, viver e buscar primeiramente o reino dos céus, que é o primeiro mandamento. E olha que interessante. O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ouve, escuta o que é. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeiro ponto. O Deus, o nosso Senhor, ele é o único Deus. E não tem outro além dele. E aí ele fala no verso 30. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento e de toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. Olha que interessante, ó. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força. Quatro coisas. Você tem vivido esse mandamento? Ou você ama a sua vida, ou você ama o próximo, ou você ama o seu emprego, a sua profissão, os lugares que você frequenta. Aonde está o seu amor? O seu amor está no próximo? Ou o seu amor está em você? Se você não viver esse princípio, que é o primeiro mandamento, primeiro de todos os mandamentos,
Se você não seguir esse princípio, que é amar a Deus sobre todas as coisas, não faz sentido. O segundo, muitos lê essa palavra e não entendem. E acha que tem que amar o próximo. Na verdade, o amar o próximo, ele é o terceiro mandamento. Porque o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é você se amar. Reconhecer o amor que Deus tem sobre você. Reconhecer os dons e talentos e habilidades e quem você é na sua identidade em Deus. Que você se aproximando dele, amando ele, ele vai te chamando de filho amado. Ele vai te revelando o porquê você está nessa geração. O que ele tem com você. O que ele colocou dentro de você, habilidades naturais. Você sabia que você tem habilidades naturais? Tem coisa que você faz que é fácil para você? É verdade ou não é? Você tem facilidade. Tem coisas que você faz que é única. Só você faz. Tem pessoas que olham e falam: não sei como você consegue lidar com isso. Não sei como você executa isso. Não sei como você faz isso. Porque para você é uma habilidade natural. Para essas pessoas é difícil. Mas para você é natural. Dizem por aí que pessoas são raras. Pessoas são difíceis de encontrar. Mas na verdade, eu e você, nós não somos raros. Nós somos únicos. Só existe uma pessoa com a digital. É você, é eu. Então não queira ser igual a ninguém. Deus fez cada um diferente, único. Então não queiras imitar o comportamento de ninguém, ser o que os outros é. Não deixa ninguém moldar o seu caráter ou querer que você seja alguma coisa além daquilo que o teu Deus Criador, aquele que você ama em primeiro lugar, te formou, te gerou. Então não deixa ninguém governar a sua vida, a não ser aquele que te criou, a não ser aquele que você tem que buscar ele primeiro, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Consequentemente, você reconhecendo quem é Deus, ele faz você enxergar quem é você. E aí você deve se amar. Consequentemente, você tendo abundância daquilo que Deus é em você e aquilo que você é nele, porque ele passa a habitar em você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vem fazer morada em você. E aí você começa a transbordar aquilo que Deus é de bom. E aquilo que você é bom, porque Deus habita em você. E aí você começa a transferir isso para aqueles que passam ao seu redor, aqueles que são os seus próximos. Entende? E aí você vai amar o próximo como a si mesmo. Você vai olhar para as pessoas não com intuito de mal, porque você não quer o mal para você. Você se sente tão amado por Deus. Você quer tanto bem para você, porque você quer manifestar a glória de Deus no mundo, a luz de Deus. Como a palavra de Deus diz, não se pode colocar uma lâmpada, uma lamparina, debaixo do colchão, debaixo da mesa, mas tem que ficar no alto. Então, a luz que Deus colocou em você não é para ficar escondido, debaixo de canto nenhum. É para você manifestar a glória de Deus. E aí você vai cumprir o terceiro mandamento, que é amar o próximo como a você mesmo. Então é interessante que essa passagem parece que está falando de um único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Parece que é duas coisas, ou uma coisa. Tem pessoas que acham que é uma, outras que acham que é duas. Mas como eu acabei de dizer, são três fases, são três mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao você, se amar, e aí você ama o próximo. Eu vou fazer assim, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você se amar, e aí você ama o próximo. Olha como que é uma cachoeira. Olha como que é um transbordo do maior para o menor. Deus te enche, você se sente amado e enche o próximo. E o próximo vai enchendo esse, e esse vai enchendo esse, e esse vai enchendo, e aí vai formando uma cachoeira de transbordo daquilo que Deus é. Glória a Deus.
Dessa forma, o reino dos céus, você não estará longe do reino dos céus, como Jesus falou para esse homem. Você respondeu sabiamente, então você, perdão, como você respondeu sabiamente, o reino de Deus não está longe de ti. E a pergunta para você é: o reino de Deus está perto ou longe de você? Isso não tem nada a ver com o tempo de igreja que você tem. Isso não tem a ver com quanto tempo você vai dentro de uma igreja, se você fica o dia inteiro lá, se você ficar horas de joelho, fazendo sacrifícios a Deus, como aqui está dizendo, ó. E que amá-lo de todo o coração e de todo entendimento e de toda a alma e de toda a força e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ou seja, o holocausto era matar um animal, fazer um sacrifício para Deus, para expiação dos pecados. Então, você pode fazer qualquer sacrifício e holocausto. Não faz sentido se você não amar a Deus. Não faz sentido se você não se sentir amado e se amar. E, consequentemente, amar os outros como a você mesmo. Porque você simplesmente quer que os outros sintam aquilo que você sente em Deus. E é tão interessante que tem pessoas que elas querem ficar bem, mas elas não querem que o próximo fique bem. Tem pessoas que querem amar o próximo, quer fazer tudo pelo próximo, mas não faz nada para si mesmo. E tem pessoas que nem ligam para Deus, para o reino de Deus, nem ama a Deus. E aí, quando você não vive alinhado nessas três áreas, de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar a você sobre todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. E olha que interessante, ó. Essa aliança, eu sou casado, né? Mas olha que interessante aqui que eu fiz. Deus, você e o próximo. Tem uma aliança com você, ó. Tem uma aliança de viver e de manifestar aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu não estou falando aqui sobre ego, você é, se, se sentir melhor do que ninguém, ou mais do que ninguém. Mas você precisa se amar. Você precisa descobrir o que Deus colocou em você. Você precisa manifestar o que Deus colocou em você. Glória a Deus. Tá entendendo essa palavra? Deixa um comentário se você chegou até aqui. Glória a Deus. Dessa maneira, nós estaremos próximos do reino de Deus. Nós viveremos o reino de Deus a partir da terra. E nós viveremos na eternidade também. Amando Ele, sendo amado e amando o próximo. Deus abençoe sua vida.